Jornal da Manhã. Entrevista. 8h32. Nosso contato neste momento é com a jornalista Carla Trabazo, que está lançando um livro. É isso mesmo, Gustavo? Exatamente. A Carla lançou o livro Cadogos, a vida de criança soldado em grupos armados na África Central e Oriental. Olha, Carla, é um prazer conversar contigo, né? É um livro muito fascinante esse aqui. Gostaria que você contasse. É um livro, na verdade, baseado no seu trabalho de conclusão de curso, né? De pós-graduação de jornalismo internacional da PUC São Paulo. Inclusive, nós conversávamos pelo WhatsApp. Nós tivemos professores em comuns, né? Um deles foi o professor Arbeck Júnior, professor que eu tenho uma recordação muito legal dele. E gostaria que você dissesse primeiro o processo para chegar nesse produto final que foi o livro Cadogos. Bom dia. Perfeito. Bom dia, Gustavo, todo mundo online. Queria agradecer primeiramente pelo convite. O livro, ele foi realmente iniciou como um projeto de conclusão de curso da minha pós-graduação na PUC aqui de São Paulo, e era assim, uma oportunidade que eu tinha de escrever absolutamente qualquer coisa que eu quisesse. E aí eu falei, agora vai ser um livro. Então eu comecei a pesquisar muito sobre criança soldado, já era algo que eu queria muito fazer, falar mais sobre o tema de criança soldado, que eu comecei a saber um pouco mais sobre esse assunto lá em 2013, quando eu ainda estava pesquisando novos assuntos, novas coisas que acontecem no Brasil. Então foi uma sugestão até de minha irmã. Ela trabalha junto à ONU de Refugiados, né, o Acnur, e ela falou, tem criança soldado vindo para o Brasil no status de refugiadas, e por que você não dá uma pesquisada, né, para saber um pouco mais sobre esse assunto? E era algo que eu nunca tinha ouvido falar, não sabia nem para onde ia, o que era. Comecei a pesquisar, se tornou um assunto de interesse pessoal mesmo, assim, foi algo que me chocou muito, e assim, o tempo todo eu não via nenhum lugar falando. Então, quando o assunto, assim, a oportunidade se apresentou para minha pós, para falar sobre isso, eu peguei as malas, fui para Uganda, passei quase 2 meses lá pesquisando, fazendo entrevistas, e foi assim que começou. E desde então eu continuei atualizando ele, continuei estudando um pouco mais para finalmente publicar. Ô Carla, a única referência que nós temos, pelo menos eu tenho, de Uganda, né? Eu acho que a população também tem, é do filme O Último Rei da Escócia. Gostaria que você dissesse o que é realidade, o que não é, como que é a vida em Kampala, que é a capital de Uganda? É uma cidade como qualquer outra, assim, a capital, eu diria que, assim, se você for, por exemplo, a África do Sul, que é um pouquinho mais turística, Nigéria, ou qualquer outro país da América Latina, é muito parecido. Mas, ao mesmo tempo, você tem, por exemplo, a região norte, que foi a região mais afetada pelo maior grupo armado que já teve, né, até então, que é o grupo armado Lord's Resistance Army, é o grupo de Joseph Kony. Então, até lá em 2012, 2013, fizeram um documentário falando sobre a atuação de Joseph Kony. Ele era um dos maiores sequestradores de crianças mesmo, para transformar em soldados. Então, o norte é completamente devastado, é um lugar que, assim, uma cidade só tem uma rua asfaltada, é muito difícil, assim, de ter uma estrutura urbana mesmo, de você ter, por exemplo, iluminação à noite. Então, é uma região extremamente pobre no norte, mas, em contraste, você tem a capital. E, apesar dos pesares de todas as questões que um país numa região africana vive, né, de toda conflitos imperialistas já, de muito históricos, toda uma questão de conflitos políticos, de conflitos entre etnias, é algo que você não estranha, digamos assim, uma capital como essa. Quais foram os empecilhos que você teve para entrar na África? Você teve que tomar vacinas, você teve, enfim, gostaria que você dissesse a questão do visto, você foi direto para Kampala, você passou pelo Congo antes, enfim, qual foi a logística da sua viagem, cara? Vamos lá, o passaporte brasileiro, ele é um dos melhores do mundo, eu diria, para você acessar outros países, não precisa de visto para entrar em Uganda, mas eu tive alguns empecilhos iniciais, digamos assim. A princípio, eu ia para a República Democrática do Congo fazer essa pesquisa. Então, eu tinha absolutamente tudo na mão já tinha entrevistas marcadas, eu já tinha toda a rota que eu iria fazer. Eu ia começar na capital e depois eu ia um pouquinho mais para o leste, que é onde tem a maior concentração de grupos armados
hoje em dia, mas era ano de eleições e o Congo, ele fica um completo caos de conflitos, de manifestações, de greves. Então estava tendo muito embate, né, entre a população, a polícia, o governo, e alguns jornalistas da BBC já tinham sido presos, pelo menos 3 deles tinham sido presos porque eles estavam cobrindo essas manifestações. E aí eu, assim, faltando um mês para a viagem, eu falei, gente, não dá para ficar aqui por questões de segurança mesmo. Se tem jornalista da BBC preso, imagine eu que estou indo por conta própria, né? Então eu mudei toda a minha pesquisa para um país que fosse fronteiriço, alguma coisa próxima, e que fosse seguro, mas que ao mesmo tempo tivesse alguma história, que tivesse algo a ver com a minha pesquisa. Então eu mudei tudo para Uganda em menos de um mês, assim, foi um pouquinho desesperador, mas no fim deu certo, porque é um país que, na época, estava há 16 anos livre do conflito armado, do conflito contra os grupos armados, mas ainda tinha a parte da recuperação mesmo, de se cicatrizar, de se recuperar de todos os traumas, todas as questões que aconteceram. Então eu tive a oportunidade de de conversar com as pessoas para saber o antes dela, o durante, né, das pessoas que foram sequestradas para atuar no grupo armado, e o depois, como foi o processo de reabilitação delas, a reinserção na sociedade, que é algo que é um dos maiores desafios para eles hoje, porque eles vivem muitos preconceitos, muitos tabus, eles são realmente rechaçados por toda a sociedade, principalmente as mulheres. Então é como se fosse um novo conflito, um novo desafio que eles vivem somente por ter sobrevivido e conseguido retornar. 8h38, a gente conversa com a jornalista Carla Trabazo. Ela escreveu um livro, Cadogos, né? A vida de crianças soldados em grupos armados na África Central e Oriental. Um trabalho extenso, um trabalho de campo. Enfim, Carla, você chegou a ver alguma criança portando, por exemplo, uma Kalashnikov, uma metralhadora de fabricação russa, que é geralmente o armamento utilizado por esses guerrilheiros na África? Não, como eu estava em Uganda, já não existia mais o conflito lá. O conflito foi passado para outros países fronteiriços e muito por questão de segurança eu não conversei com grupos armados, até porque pela dificuldade e por todas as questões, eu não vi crianças assim, as crianças, os jovens, as pessoas até mais adultas assim que já há um tempo, né, estavam reinseridas na sociedade, elas já tinham sido reabilitadas, elas já viviam em sociedade. Mas, assim, entrevistando outras pessoas, por exemplo, até o general Santos Cruz, ele participou de missões de paz da ONU, principalmente a MONUSCO no Congo, e ele falava, né, ele via, de fato, crianças com armas, ele teve o helicóptero dele alvejado enquanto ele sobrevoava uma região, mas eu mesma eu não vi, assim, eu tive a coincidência de conhecer uma mulher que fazia uma segurança de uma das organizações que eu ia fazer a entrevista. Enquanto eu esperava ali, as pessoas andam armadas quando fazem esse tipo de segurança, quando são realmente pessoas que ficam numa guarita. E aí eu fiquei puxando papo com ela, estava esperando para fazer a entrevista com a coordenadora da organização, e ela começou a me revelar que ela foi uma criança soldado, ela passou por essa organização para passar pelo processo de reabilitação, e ela não encontrava um trabalho, não encontrava uma habilidade que ela gostasse de fazer para se sustentar, né? Seja como costureira, seja produzindo mel. Então ela resolveu fazer a segurança do lugar, que era algo que ela sabia fazer muito bem por conta do grupo armado. Então ela anda sempre armada ali, com uniforme completo. E acho que foi o mais próximo de uma ex-criança soldado que eu vi armada. Carla, uma dúvida. Obviamente que esse pessoal não tem tratamento psicológico, né? Quem deixou a luta armada, tal. Como que é o dia a dia desse pessoal? Eles são agressivos? Você chegou a perceber algum tipo de vulnerabilidade psicológica em termos de ameaça, de agressividade ao conversar com essas pessoas, ou você percebe que isso é uma rotina, quer dizer, a violência é uma parte intrínseca da sociedade de Uganda e é uma coisa normal para eles? Não, eles passam sim por um processo de um acompanhamento psicológico. Existem muitas organizações, tanto internacionais como regionais de lá, que fazem um trabalho excelente com essas pessoas, porque eles têm todo um processo de reabilitação, e quando eu falo reabilitação é muito psicológica, é muito emocional e física, né? Porque eles chegam com muitas marcas, né? Muitas doenças, muitos problemas,
mas ao mesmo tempo eles passam por um processo principalmente do perdão, de reencontro com a família, de você se reinserir na sociedade mesmo, de você entender que você é um membro da sociedade, que você não pode matar, porque é toda uma lavagem cerebral que essas crianças passam, né? Que elas perdem todo o sentido do certo e do errado, da ética, dos valores, de você cuidar da vida. Então, elas são, sim, acompanhadas por psicólogos. Tem psicólogos muito bons lá que fazem um processo, assim... Muitas crianças não sabem nem verbalizar pelo que elas passaram, então elas fazem muitos desenhos, são desenhos, assim, bem pesados. Existe no livro aí alguns desses desenhos que eu tive acesso. E, sim, é uma questão que eles vivem por toda a vida, né? É muito difícil você superar um trauma desse nível quando você é uma criança de 8 anos, né, que passa por tudo isso. Então, eles têm alguns acessos de raiva, mas eles têm mecanismos, né, de como fazer para superar. O que eu vi é que pessoas que não quiseram esse processo de reabilitação, que voltaram diretamente para suas aldeias, para suas famílias, eles têm uns episódios de raiva, eles têm vícios, né, em drogas, em álcool, que são difíceis, né, deles lidarem com outras pessoas, lidarem com a própria família, e que dificulta bastante a convivência. Em alguns países da África, principalmente a Somália, eles utilizam uma folha que eles chamam de cat, né? Em Uganda também é uma espécie de droga que eles utilizam, Carla? Eles não falam sobre esse tipo de droga, eles usam muito álcool lá, nos grupos armados, mas drogas em geral, ou eles não gostavam de me revelar quais eram que eles usavam, ou realmente não era algo que era comum, porque lá é um país extremamente católico. Então, até existem relatos, por exemplo, em outros grupos armados de outros países, estupros tanto de meninos quanto meninas. Em Uganda, era terminantemente proibido você estuprar um menino. Meninas podiam. Então, você já vê aí que existem outros tipos de regras, de valores, digamos assim, entre muitas aspas, bem deturpados, e talvez drogas entrassem nessa categoria também. Ô Carla, para saber o seu trabalho logístico em Kampala, você ficou em hotel, você ficou em algum local para refugiados, e quais as vacinas você teve que tomar para entrar na África? Eu fiquei basicamente acho que uma semana só em Kampala, porque, digamos assim, a ação estava toda no norte mesmo, então nas cidades de Gulu, de Lira, era onde realmente estavam todas as pessoas que interessavam para esse livro. A capital foi muito mais uma forma de readaptação. Eu fiquei muito junto à Caritas, é uma rede maravilhosa da igreja, né? Internacional, em tudo quanto é canto, né? Eu já trabalhei na Caritas daqui de São Paulo também, com refugiados. Então, foi uma rede de apoio muito útil, uma rede de contatos também. Então, eu fiquei muito pouco em Kampala. Sobre vacinas, eu não precisei, porque eu já, há uns anos anteriores, eu tinha ido para a Etiópia. Então, todas as vacinas necessárias, desde até raiva, hepatite, acho que talvez febre amarela eu tomei também, mas não precisei de novo para Uganda. É um país muito tranquilo, eles só pedem realmente aquela carteirinha de comprovante de que você tomou a de febre amarela. Legal. Ô Carla, e como que surgiu o processo do livro? Bom, você fez a coleta de campo, você já sabia mais ou menos a sua linha de pesquisa, né? Eu sei que o TCC, a monografia da pós-graduação é muito exigente, eu também passei por isso aí na PUC em São Paulo. Como que você depois conseguiu elaborar o livro, né? E também a escolha da editora, ele saiu pela editora portuguesa Lisbon, né? Gostaria que você falasse a respeito disso. Tá, o projeto em si ele já era um livro. Realmente a PUC ela libera você fazer qualquer formato, não precisava ser necessariamente uma monografia. Então eu já não queria escrever uma monografia, eu acho assim, academicamente algo que eu não tenho muito interesse. Então falei, vai ser um livro-reportagem. Claro que por ser um projeto, né, de pós, tinha que ter um embasamento muito acadêmico também. Então assim, até meu orientador ele me passava, sei lá, 10 artigos por semana para ler. Mas foi muito tranquilo de escrever mesmo, era algo que eu sempre gostei muito de fazer, era um tema que eu já pesquisava há muitos anos, então depois que eu voltei com muita entrevista, um novo olhar, uma nova visão, foi só, entre aspas, só escrever, digamos assim. Ô Carla, a repercussão do livro? O livro Cadogos está aqui na minha mão, ó, é um livro que fala das crianças guerrilheiras, né, dos grupos armados. A repercussão desse livro, como foi?
ainda está sendo incrível. Eu publiquei pela Lisbon Press, que é uma editora portuguesa que tem atuação aqui no Brasil também, e eles têm muito um foco em livros que não são de não ficção, né? Então, como um livro-reportagem, cabia muito bem editorialmente para eles. E as pessoas, assim, de fato o primeiro livro escrito aqui no Brasil sobre esse tema. Todos os outros vieram traduzidos de fora, então só aí já é algo muito interessante de saber, de divulgar mesmo. As pessoas têm tido um certo choque, né? Porque eu não acho que é um tema que está próximo das pessoas no Brasil, que as pessoas costumam ver na mídia também, algo pouco mencionado, pouco discutido. É muito focado assim, em quem realmente tem um interesse ou quem está inserido em um contexto de guerra, que vai falar sobre criança soldado. Então, é muito legal de ver as pessoas falando, abriu meus olhos, fiquei chocada, não sabia que isso existia, porque foi basicamente como eu me senti também a primeira vez que eu soube sobre o tema. Então, é muito interessante isso, e quando eu falo assim, é muito longe da realidade brasileira, mas ao mesmo tempo tem uma certa proximidade por dois fatores. O primeiro é porque a gente tem aqui toda uma questão com a guerra às drogas e que leva também muitas crianças do tráfico e que elas vivem, né, com armas na mão, elas trabalham como, seja de fato com embates contra a polícia, mas também de outras formas que são muito parecidas com o conceito de criança-soldado. E criança-soldado ela não necessariamente tem que pegar uma arma e atirar em alguém. Ela é considerada um soldado também quando ela atua como cozinheira, como mensageira, como carregadora. E isso a gente vê também nas crianças do tráfico, né? O fogueteiro, o aviãozinho, todas as pessoas que não necessariamente elas estão em embates, mas elas estão trabalhando junto ao tráfico. E outra questão também é a gente saber a origem dos nossos próprios eletrônicos, né? Nossos próprios celulares, nossos computadores, porque, por exemplo, o Congo é o país onde tem a maior concentração de minérios que são matéria-prima, matéria essencial para fazer todos esses eletrônicos. E a maioria dessas minas, elas são controladas por grupos armados. Eles viram ali uma fonte de renda muito útil. E quem está ali são as crianças soldados, seja fazendo segurança, seja trabalhando, seja fazendo embaixos com o governo, com a polícia. Então, às vezes a gente nem sabe de onde está vindo, né, a matéria-prima das coisas que a gente tem e, na verdade, a gente está bem próximo desse tipo de realidade. No Brasil, a gente, no tráfico realmente, né, geralmente nas comunidades, nas favelas, né, nas comunidades, os vapores, né, que são chamados os olheiros do tráfico, né, são todas crianças também, e infelizmente isso é uma realidade. Ô Carla, você disse que anteriormente você já tinha ido para a Etiópia. Da onde vem esse seu fascínio pela África? O que você foi fazer na Etiópia? Desde mais nova acho que quando eu entrei na faculdade eu queria ser correspondente de guerra. Eu não sei de onde veio esse interesse, mas na escola também eu tinha um interesse muito grande de saber sobre conflitos, sobre guerras. Era algo que me fascinava meu Deus, por que as pessoas fazem isso, né? Então continuei pesquisando muito sobre isso, inclusive minha pós, por ser de jornalismo internacional, por mais que a gente tivesse outros tipos de matérias, outros assuntos, eu sempre me interessava muito nos países africanos mesmo. Então, isso é muito legal. A Etiópia, eu fui visitar minha irmã, porque ela trabalha no Acnur, então ela está sempre em algum país que geralmente a gente não pensa em visitar, né? Mas a Etiópia foi muito interessante, foi um país que eu não pensava em ir, eu não sabia muito, e quando ela foi para lá, eu falei, vou visitar e abrir um novo mundo, abrir um novo horizonte para muitas outras coisas, inclusive para questão de refugiados, que era algo que eu já trabalhava voluntariamente na Caritas. Então, eu diria assim que minha família é um pessoal que realmente gosta muito de viajar, de descobrir novos horizontes, de ver novas questões sociais também, muito para além do Brasil também. Você já pensa em um próximo destino aí também na África ou, por enquanto, você vai ficar só com as memórias do livro? Por enquanto, na África, sim, eu queria muito voltar para lá, ter o livro traduzido para inglês e passar lá, falar com todo mundo de novo, mas por enquanto eu fico por aqui mesmo. Eu estou pensando já no próximo livro, que vai ser seria um tema na América Latina, então uma coisa de cada vez, digamos assim. Legal. Ô Carla, quem quiser adquirir o livro, qual é o canal de contato? E gostaria também que você deixasse as suas redes sociais aí disponíveis para quem quiser conversar com você, tirar informações a respeito dessa sua pesquisa de campo feita na África. Claro, o livro está nas principais livrarias
pode encontrar tanto na própria livraria da editora, a Livraria Atlântico, como também na Amazon, na Livraria Cultura, Martins Fontes. Enfim, o livro está principalmente disponível para compra online e em formato físico e em formato de Kindle e e-book. E minhas redes sociais, vocês podem me encontrar sempre Carla Trabazo, então seja Instagram, LinkedIn, pode também, se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar por e-mail, carlatrabazo@gmail.com, que eu vou adorar falar sobre esse assunto, por mim eu fico falando o dia inteiro sobre criança soldado. Você nasceu na Bahia, né, Carla? Você reside em São Paulo. Você gosta? Qual é a diferença, na sua opinião, de trocar uma cidade como Salvador, por exemplo, uma capital, a selva de pedra aí, paulistana? É um contraste bem grande. Primeiro, acordar e não ver o mar, assim, todos os dias. Estou aqui há 7 anos em São Paulo, mas é algo que surpreende ainda todos os dias. Mas é muito diferente. Eu vim para cá por questões profissionais mesmo e por ter uma abertura muito maior para o jornalismo internacional. Então, esse foi o meu principal motivo de ter vindo para São Paulo. Legal. Carla, agradeço sua participação, um prazer conversar contigo, e assim que tiver novidade a gente volta a conversar, quem sabe divulgando o seu próximo livro. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, todo mundo, e bom dia para vocês. Obrigado. Nós conversamos com a jornalista Carla Trabazo, ela lançou o livro, né? Cadogos, A Vida de Criança Soldado em Grupos Armados na África Central e Oriental. É um livro fascinante, para quem gosta de história, sociologia, jornalismo investigativo, eu recomendo. 8h53, vamos a uma pausa para apreciarmos os deliciosos produtos da Padaria Real com o premiadíssimo Café Excelsior, e já voltamos falando da visita ontem do ex-ministro Tarcísio de Freitas aqui no Clube de Campo, abarrotado, lotado. Ele literalmente travou a cidade ontem no final da tarde, começo da noite. E